vai chegando gente. Vai chegando mais gente. O assistente assiste. Só assiste? Só assim participa. Boa noite, gente. Boa noite ao pessoal que está nos vendo pela internet. Boa noite. Sejam bem recebidos. Sejam bem-vindos. Todos aqui também sejam bem-vindos. A nossa casa, né? Mais um dia de trabalho, mais um dia de aprendizagem, principalmente, né? Chovendo, nós estamos aqui. E isso aí, ó. Isso aí é importante, viu? Porque dá uma preguicinha, né? Deve ter muita gente hoje falando, acho que hoje eu não vou. A chuva, né? Uma quentinha. Às vezes o sofazinho tá quente, né? Tá vendo uma coisinha gostosa. Vamos lá, nosso momento de reflexão, né? O princípio, para a gente já começar, né? A trabalhar um pouquinho, né? O nosso mental, o nosso emocional, né? Sempre usando o nosso livrinho, que a gente gosta muito, Jesus no dia a dia. Esse livrinho até é muito bom para a gente ter nossa cabeceira, né? E a gente abre, eu abri o acaso agora, a gente sempre abre o acaso. E o que nos saiu foi o bom combate. Né? É um tema limitante. Mas eu vou seguir mais ou menos o que ele vai falando. Prepare-se para a batalha. Parece uma coisa até pesada, né? A gente falar, nossa, a vida e aí, né? A reencarnação, será que é uma batalha? Eu acho que a maior batalha é conosco mesmo, né? Nós mesmos. É com a gente mesmo, a maior batalha, né? Mas, dependendo de como a gente lida com essa batalha consigo, né? Com as nossas coisas, as batalhas fora ficam melhores, ficam mais leves. Ficam. A gente consegue ir levando, resolvendo, fluindo melhor, né? A nossa vida, né? Procure se proteger nas trincheiras do amor e da caridade. Ele vai sempre usar um simbolismo, uma coisa de uma batalha mesmo, né? Que ele fala aqui das trincheiras, né? Procure se proteger nas trincheiras do amor e da caridade. É o que eu falei. O que a gente vai desenvolvendo em si, né? Das nossas dificuldades, e o que eu vou desenvolvendo em mim para estar, né, com o outro, né? Ele fala aqui do amor e da caridade. Quanto melhor ele estiver comigo, mais condição eu tenho, né, de viver o amor com o outro, de viver a caridade com o outro, né? Isso como trincheira, hein, gente? Não tem coisa melhor, né? Arme-se com a espada do perdão e da solidariedade. Isso aqui é fundamental, não é? Porque hoje se fala muito, e a gente fala muito de perdão, né? E uma dificuldade muito grande que a maioria de nós tem, não tem como, né? A gente ainda não sabe viver o perdão, nem com o outro, nem consigo. Porque é aquela coisa, hoje se fala muito, quando você perdoa alguém, você está tirando um peso de cima de você. E eu acho que é muito por aí mesmo, sabe? Porque às vezes eu estou perdoando alguém que houve alguma coisa e ele lá, às vezes ele não vai me perdoar. Se houve uma coisa, né, dos danos dos lados, ele não vai me perdoar. Aí o que eu faço? Tem gente que fala, mas aí o que eu faço? Não, você fez o que você tinha que fazer. O que você tem para fazer é perdoar, é viver o perdão. O que está acontecendo lá com o outro, se ele vai conseguir, se ele não vai, se ele vai até aceitar que você está pedindo perdão, e às vezes tem gente que você pede perdão, a pessoa fala, não, te perdoo não, te perdoo nunca, né? Aí eu faço o quê? Nossa, e aí eu, né, nunca vou ser perdoar? Não, você está fazendo a sua parte.
E é o que dá para fazer, não é? O perdão e a solidariedade. As duas coisas andam juntas, não é? Porque quando eu perdoo alguém, eu estou sendo solidário, não é? Quando alguém me perdoa, eu estou sendo solidário. Eu sempre falo, quando falo de perdão, eu sempre lembro de Jesus. Eu acho que o nosso caminho é chegar ao que ele chegou. Jesus, ele não tinha que perdoar. Né? Às vezes as pessoas ficam assim, mas como Jesus não perdoava? E sabe por que ele não perdoava? Porque ele não se ofendia. Ele chegou num ponto em que nada que vinha do outro, né, que atingisse, para nós atingisse, para ele não atingia mais. Para ele entendia todas as nossas limitações, não se ofendia, então ele não tinha o que perdoar. Não é? E eu acho que um dia a gente vai chegar a isso. Por enquanto não. Por enquanto a gente ainda se ofende, a gente ainda recrimina, critica o outro. Mas se a gente começar a ter sempre conosco é como se fosse uma coisa que eu tenho, uma regrinha que eu tenho que colocar para mim. Quando alguém me ofende de alguma forma, o que eu faço? Observa o que você faz. Observa o que você sente. E é só observando o que eu faço, o que eu sinto, que eu vou conseguir, né, já de cara falar, não quero, já perdoei, já não vou me envolver com essa coisa de ficar anos, às vezes, ainda criticando aquela pessoa. Eu não quero isso para mim. Essa é a resolução. Carrega um fardo. Assim, a escolha é essa. Eu vou carregar o fardo ou não vou? Mas a pessoa tem escolha. A minha escolha é não carregar o fardo. A minha escolha é você está dando liberdade até para o outro. Sim. Não é? Porque quando você não perdoa, você segura o outro. Né? E se ele de lá não vem, a partir do momento que eu perdoo o outro, mesmo que ele não me perdoe, eu estou livre. Eu estou livre. Ele fica com a influência negativa. Ele ainda está preso por escolha dele. Não é? Sim. Não é fácil. A gente ainda tem dificuldade, mas o primeiro passo é desejar viver assim. Não é? Se eu não tiver o desejo de viver assim, não vai acontecer nada. Não é? Se eu não tiver essa escolha, não vai acontecer nada, não vai mudar. Então o primeiro passo é mudar, depois é tentar viver, né? Cada vez que acontece alguma coisa, eu exercitar essa coisa do perdão e me libertar o mais rápido possível, não é? E dando a liberdade para o outro. O que como ele vai viver aquilo, ele tem livre-arbítrio. Aí é dele, não é comigo, não é? Vamos ver mais. Arremesse as granadas da compaixão para que elas se dilatem nos corações alheios. Compaixão é uma palavra que eu acho importantíssima, não é? Porque até quando eu vou perdoar, até quando eu sou solidária com alguém, a compaixão faz parte. Não é? Se eu não tenho a compaixão, e compaixão não é peninha, não. Compaixão é aquelas, para mim, pelo menos, é aquela, eu olho para o outro e até que o perdão, eu tenho de fazer isso. Eu me coloco no lugar dele. É algo positivo, né? Eu me coloco, eu vivendo aquilo que ele viveu, né? Como é que eu me sentiria? Entende? Eu acho que isso tem muito a ver. Você começar a ter a compaixão pelo outro, quando você é empático com o outro, quando você se coloca no lugar e vê que, nossa, eu estou exigindo uma coisa dele que nem eu consigo. Não é? Tem coisa que eu fico exigindo do outro, que se eu me colocar no lugar, eu vou ver que, nossa, eu estou longe de conseguir. A compaixão junto com o perdão e a solidariedade, nossa, são armas poderosas, não é? Para a gente ir se transformando e ir transformando o que tem
Se Porque ressignificando. à medida que eu me transformo, eu transformo meus ambientes, onde eu estiver, não é? Com pequenas coisas, até como só de pensar a energia que eu jogo para um lugar, eu já estou, né? De certa forma transformando alguma coisa ali, né? Lançando para o espaço. Coloque a armadura do esforço permanente e parta para o combate. O esforço permanente para mim é isso, não é? De você fazer escolhas e você se esforçar para viver aquilo que você está escolhendo. Você se esforçar para, né, ser empático, você se esforçar para ter a compaixão, você se esforçar para se colocar no lugar do outro, né, e transformando coisas em si, né? Porque sem isso, para mim, eu bato muito nessa tecla, se não mudar aqui, não muda nada. Se não mudar aqui comigo, não muda nada que está em volta, não é? Então esse é o grande esforço, o primeiro grande esforço, mudar aqui comigo, as minhas coisas. E depois eu vou vendo resultados, não é? Às vezes a gente até se surpreende, né? Com a mudança. Eu trabalho, né? Eu sou psicóloga, então a gente escuta muita história, né? E as pessoas, às vezes, vêm e falam muito mais do outro do que dela. Sabe aquela coisa? Ah, porque meu marido, porque meu filho, porque... E aí a gente vai tentando mostrar que não é, você não tem como mudar o outro. Vamos olhar para você e ver o que você pode mudar aí, né? E é impressionante como as pessoas vêm com o tempo falando, nossa, ele está diferente. A perfeição muda, né? Por que está diferente? É porque você está, né, emitindo uma coisa diferente em relação a ele. Você está emitindo, você está mudando coisas em você, jogando isso, né, para o ambiente, para onde você, na sua casa, e o outro vai atingir o outro. Vai atingir e vai provocar alguma coisa ali. Às vezes a pessoa não tem nem noção de que está acontecendo isso. Às vezes ela nem percebe que ela também está mudando. Né? Porque a partir do momento que eu começo a mudar, uma situação, sei lá, haver sempre briguinhas, sempre discussões, se eu mudo esse ponto, só esse ponto, eu não fico mais, brigando por qualquer coisa aí, né? Mudança de padrão vibratório, né? Se eu mudar isso, eu já mudo a situação, porque ele não vai ter com quem ficar no empate ali, brigando, e, né, criticando, falando. Não vai ter, não é? A coisa acontece, né, tá bom. Eu saio, me retiro, vou fazer alguma coisa boa, e ele fica lá. Ele vai discutir com quem? Com a parede? Sabe? Então são coisas que às vezes não é tão fácil assim. Na hora do vamos ver, quando a gente vê, a gente está lá de novo, né? Brigando, falando, criticando. Aí está o esforço que falou, né? A gente ir tentando viver diferente essas coisas. Forma íntima, né? Sim. Preste atenção à retaguarda. A invigilância dos próprios pensamentos pode pegar você de surpresa. Uma coisa para mim fazer essa transformação e eu ir olhando para mim e tentando mudar algumas coisas, a gente vive do quê? De pensamento e de emoções. Né? Então, se eu fico invigilante com os meus pensamentos, eu não tenho como fazer esse exercício de começar a mudar, de começar a agir diferente, né? Nos ambientes, com as pessoas. Né? Não tem como. Se eu não olhar para aqui, quando eu falo olhe para si, eu estou falando olhar para quê? Os teus pensamentos, os teus sentimentos. Se eu não olhar para isso,
Vai mudar o quê? Como é que eu vou me conhecer se eu não olho para aquilo que é meu? O pensamento é meu, o sentimento é meu. Se eu não olhar isso que é meu, como é que eu quero mudar alguma coisa aqui em mim? Vai cair cada vez mais. Não fica, não flui, não resolve, não é? Se eu ficar pensando, o pensamento do outro, ou um sentimento do outro, o que ele falou, o que ele disse, não adianta lá, é aqui. É aqui. Fique atento com o possível motim, fique atento com o possível motim interior. A falta de união pode eliminar as forças. O motim interior é o quê? É a briga aqui dentro, é o conflito, não é? Que a gente tem. Que, às vezes eu estou tentando mudar alguma coisa, quando eu vejo eu estou lá de novo naquilo, e é uma briga comigo mesma, não é? Conflito emocional. A gente fala sempre, né? Nós temos o bem e o mal ainda em nós. E isso está aí. E o conflito é esse. Entende? Esse é o motivo. E eu tenho que, aos poucos, ir, né? O primeiro passo é a escolha. Eu quero ficar no bem ou eu quero ficar no mal? A gente falou disso ontem, né, Gilmar? Na aula. A gente quer ficar no bem ou quer ficar no mal? Essa é a primeira escolha. A gente vem de muito tempo vivendo no mal, vivendo mais as coisas, não é? Desregradas, difíceis, né? E agora só que a gente está aqui estudando isso, conversando sobre isso, a gente já pode ter certeza que a gente escolheu bem. Agora viver o bem o tempo todo, né? É a grande batalha, é o grande combate, não é? É uma luta. É. O inimigo é perigoso, porque permanece escondido dentro de você mesmo, camuflado pelo seu ego. O grande inimigo não está fora. O grande inimigo está aqui. E o ego que ele fala aqui, a gente cria um monte de subterfúgios, de máscaras, para não enxergar o que eu preciso enxergar em mim. Esse é o grande inimigo. Às vezes você vê pessoas que, para quem está fora, está tão claro o que ela precisa, né, olhar para ela, e ela não vê. Ela não vê. É impressionante como para algumas coisas a gente fica ceguinho mesmo. Então é um grande inimigo. É uma coisa que a gente tem que ter em mente, sabe? Sempre. Eu tenho que olhar para cá e eu tenho que me dispor. Eu tenho que ser humilde o suficiente para perceber o que tem aqui que eu preciso mudar. A humildade faz parte disso. Não é? Porque muitas vezes o ego, o que é o ego? Ele não deixa. A gente está sempre no topo por cima, a gente está sempre acertando, a gente é sempre o melhor, não é? Então a gente precisa primeiro ter a humildade para perceber que eu não estou com essa bola toda. E aí começar, né? Quando perceber que pode sofrer uma derrota, solicite o reforço dos amigos espirituais através do bom correio da oração, né? A grande batalha, a gente vai fazer essa escolha, mas é tão bom a gente, né, saber que a gente tem reforço, né? Os amigos espirituais estão aí, né? O Evangelho, né? Os amigos espirituais que estão conosco, que vieram conosco nessa encarnação, eles estão aí para ir. E quando a gente se propõe a melhorar, a gente abre, sabe, brechas. Porque quando a gente não faz isso, a gente fecha tanto aquela energia que às vezes eles nem conseguem ajudar. Conforme eu vou fazendo esse trabalho, eu vou abrindo portas para que eles me ajudem nesse grande combate. Percebam, Né? Então, confiar nisso. Cada vez, como eu falou aqui, através da oração, né, quando eu perceber que está muito difícil, eu
podem me ajudar, eles estão aqui o tempo todo. E tá ligado. Eles fazem de tudo, né? Sim, fazem. A gente pode estar ligado sempre, não o tempo todo assim, que eles vão fazer para mim, o que eu faço? Ficar, sabe, não é pedir conselho, eles vão fazer até onde eles podem, né? E aí eles vão abrindo, né, para nós, né, o que dá para eles fazerem, até onde eles podem fazer, né? É possível que nesse combate tão difícil, as ingratidões me firam a alma. Por isso mantenha sempre à mão o kit da fraternidade para o socorro mais urgente. A gente espera muito do outro, não é? Às vezes a gente está fazendo todo o trabalho, mas uma coisinha assim que acontece, que vem do outro, né? Como a gente estava falando, aí já entra o perdão, aí já entra a solidariedade, não é? Uma coisinha de nada derruba, às vezes, né? Todo o trabalho que eu estou fazendo comigo. Uma coisinha muito pequena. Então, prestar atenção nisso. O outro, uma vez eu li isso, a ingratidão sempre vai vir. O outro sempre vai ser ingrato, porque ele não é igual a mim. Às vezes o que eu acho que é ingratidão que ele está me, né? É simplesmente porque ele é diferente de mim. Né? O olhar que ele tem para as coisas é diferente do meu. Então, dificilmente o tempo todo o outro vai fazer e vai me trazer de volta o que eu acho que é melhor, o que eu quero receber. É muito difícil. E aí a gente, às vezes, interpreta isso como ingratidão. E não é ingratidão. Às vezes é simplesmente, né, as pessoas serem diferentes. Pensar bem nisso, isso é importante. Caso siga à risca essa estratégia de combate, a vitória será uma questão de tempo. Então ele encerra assim: caso a gente consiga primeiro fazer a escolha, não é? Ter o desejo de mudar e aos poucos ir fazendo, sabe? Tudo isso que foi dito, a vitória vai vir. E às vezes vem mais rápido do que eu pensava. Tá ok, gente? Depende de nós, né? É. Sim, o primeiro passo sou eu. Não adianta. O primeiro passo está aqui. Né? Uma boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Paz. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Então, antes da palestra, vamos aos nossos recados. Pedimos sempre a todos para desligarem os celulares ou colocar no modo avião. Lembrar a todos da doação de alimentos que a casa mantém. 30 famílias mensalmente, famílias carentes que necessitam desse auxílio da casa. Do nosso bazar, que tanto oferece roupas usadas em bom estado, a preços baixos, também para levantar fundos para manter a casa, assim também como recebe doações dessas roupas usadas em bom estado. Importante a inscrição para os grupos de estudos, todas as terças-feiras das 20 às 22 horas, são realizados estudos para quem quiser se aprofundar na doutrina espírita. Então, se alguém tiver interesse, quiser buscar informações, pode conseguir na secretaria. No primeiro andar a gente tem a biblioteca, também com o mesmo intuito de quem quiser se aprofundar nos conteúdos da doutrina espírita, pode retirar os livros. A doação de lãs, que servem para a confecção de mantas para serem futuramente doadas às famílias carentes também, mães, né, carentes. Do Evangelho do Lar, que a casa recomenda que seja feita pelo menos uma vez por semana,
para manter toda aquela energia, todo aquele aprendizado que a gente busca e recebe aqui, não sei, a gente faça essa manutenção dessas energias boas na nossa casa. Temos mais 3 recados. Nós vamos fazer no dia 27/6 caldos, né? Então quem quiser fazer a encomenda, teremos 4 opções: abóbora, legumes, feijão e mandioquinha. Aí faz a encomenda e retira aqui também. Temos uma rifa de um edredom. Quem quiser, a R$5 o número, pode também retirar ali, assinar e escolher os seus números na secretaria. Eu posso perguntar uma coisa? Pode. Sobre o seu número dos caldos para comprar? As encomendas dos caldos já pode fazer os pedidos. É importante, né, que todos pudessem antecipar para que a gente possa Se organizando. Isso. Quanto antes fizerem as encomendas, mais rápido a gente consegue verificar as quantidades, né? Para estar produzindo a quantidade certa diante das encomendas. Eu acho que é isso, correto? Peço a todos, por favor, que fechem seus olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos, acalmando o nosso coração, trazendo atenção para o momento presente, agradecendo pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, reunidos com o mesmo propósito de aprender, crescer e evoluir, agradecendo e orando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa palestra a todos. Estela, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam sempre todos muito bem-vindos à nossa casa, né? Sempre um grande prazer que todos estejam aqui. Vocês estão me escutando aí no fundo? Beleza, então vamos usar isso daí. Hoje eu vou fazer uma palestra livre, de um tema livre. A Cris me chamou hoje para fazer e eu vim pensando, né? Qual o tema que seria o ideal para a gente estar fazendo? Aí eu pensei nas curiosidades, nas nossas dúvidas, nas nossas perguntas, né? Naquilo que a gente às vezes não pergunta, mas quer saber de alguma forma da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso trabalho aqui dentro dessa casa espírita, né? E dúvidas frequentes as pessoas têm em relação ao desencarne de entes queridos que a gente tenha, né? Será que eu vou me comunicar? Ele pode me mandar uma mensagem, ele está aqui, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, né? São coisas que todo mundo tem dúvidas, né? Não sabe como as coisas acontecem ou deixam de acontecer. Eu pensei, então vamos bater um papo hoje diferente sobre coisas simples, mas que às vezes a gente fica ali pensando dentro da gente e não sabe como externar algumas situações, né? Então eu pensei nesse fato de perdas, né? Uma perdas entre aspas, né? Porque a gente sabe que é uma separação momentânea, né? Mas a gente ainda, quando as coisas acontecem, a gente toma como uma perda, né? A gente toma como aquela criatura, né, que nós amamos tanto, partiu. Aí você pensa, nossa, né? Às vezes por doença, às vezes por um acidente, por N motivos. O que a gente sabe, assim, que a morte vem com a desculpa, né? Mas a gente vai partir um dia. E como todos dizem, né, nada mais certo do que a morte, que tudo que nasce um dia parte. Mas a gente usa essa palavra, que é até um tanto quanto pesada, mas é um desencarne. O que seria o desencarne, né? Seria a gente deixar essa nossa matéria física, que é esse nosso corpo, nesse plano terreno, e o nosso espírito se liberta para voltar ao plano espiritual.
Porque o que nós somos na essência, que é o nosso espírito, isso não está preso aqui nesse planeta somente, né? A gente vem nesse tempo, né? Esse tempo que a gente teve que vir, por quê, né? Porque a gente teve que vir por algum motivo, né? A gente veio aqui expurgar as nossas dívidas, aquilo que a gente conquistou em outras encarnações. E quando a gente parte, a gente retorna ao mundo espiritual e lá a gente vai ver o que nós fizemos, né? O que a gente conseguiu conquistar daquilo que nós tínhamos previstos quando viemos aqui, né? A gente ainda comenta assim, né? No processo reencarnatório, você fala lá, quando eu reencarnar, eu vou fazer isso, né? Você pega aquela listona enorme, né? Mas como na grande sabedoria do Ministério da Reencarnação, eles já falam, olha, você conseguir fazer 2 ou 3 coisinhas dessa lista, já está ali no lucro. De bom tamanho, né? De bom tamanho. Se você conseguir ainda não conquistar mais alguns débitos, está de melhor tamanho ainda, né? Então é isso, né? Então a gente vem aqui não ao acaso, a gente vem por algum motivo. E o dia da nossa saída também não vem ao acaso, aquilo já está ali predestinado, marcado para que a gente retorne. Então eu estava dentro desse livrinho ali, que abri ali ao acaso agora, que ele fala do tempo, né? O que a gente faz com o tempo que está aqui? Porque quando já está nosso ente querido ali que partiu, a gente fica achando que perdeu tempo com muitas coisas, que nós deveríamos ter falado muita coisa, feito muita coisa, e nós não fizemos. Então é muito importante que a gente administre o nosso tempo nessa encarnação da melhor maneira possível. Nós não sabemos os motivos pelos quais nós viemos, né? Mas nós sabemos que nós temos que ser criaturas boas. E sabemos também que através do nosso trabalho de caridade, de amor, de compaixão, de respeito com o nosso semelhante, a gente está trilhando o caminho certo e correto. Do bem, né? Do bem, exatamente. Quando a gente desvia desse caminho, não precisa ninguém avisar para nós que isso aconteceu. A nossa própria consciência desperta em nós que algo ali não está correto, né? E por aí a gente vai caminhando nessa jornada. Aí vocês podem falar assim, mas se isso tudo fosse mesmo uma coisa real, não morreria crianças, né? Só morreria adultos, idosos, né? Porque a gente tem essa mentalidade, né, de que o certo é nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e depois partir, né? Só que nós não sabemos como as coisas acontecem. Cada um de nós vem, como eu já disse inicialmente, com um plano aqui. Então, por isso que a qualquer momento as pessoas que vêm partem. Não sabemos qual é, graças ao Pai nós não sabemos. Porque talvez isso tiraríamos nós do eixo, né? Se eu soubesse, olha, você vai viver até os 60, vou fazer daqui uns dias, né? Então, nossa senhora, né? Já meu coração está palpitando, fala, meu Deus, o que eu fiz do meu tempo, né? Meu tempo está acabando. Aí, de repente, 1 mês, 2, eu quero fazer tudo que eu não fiz em 60. É correto isso? Não. Mas muitos de nós ainda pensamos assim, né? Sim. Né? Ou quando alguém está lá doente, moribundo, ali no hospital, sabendo que logo vai partir, aí você queria ter ido lá e queria ter feito com essa pessoa tudo que você podia ter feito, mas não fez. Porque o tempo, a gente acha que o tempo ele é muito extenso, né? O tempo é longo, mas o tempo às vezes pode ser um instante. O limite entre estar aqui e não estar é apenas um segundo, né? Então, o que nós fazemos com o nosso tempo, ao lado daqueles entes queridos que estão ao nosso lado, é muito importante. Importante para eles e para nós. Por quê? Porque se eu estou naquela família, se eu estou aqui hoje com vocês, se eu estou com as pessoas que trabalham comigo... Não é por acaso. Não é, exatamente, não é por acaso. Ninguém passa no meu caminho ao acaso. Né? O nosso processo reencarnatório é tudo muito bem elaborado, né? Ele é tudo assim, milimetrado. Você pensa, nós podemos pensar quantas milhares, posso dizer milhares, de pessoas já passaram por nossas vidas. E de repente elas entraram, eram melhores amigos, trabalharam, de repente, assim, naturalmente a coisa foi distanciando e às vezes eu nem lembro mais se aquela pessoa existia. Cada um segue o seu rumo. Cada um segue o seu rumo, porque o momento que eu tinha, o tempo que eu tinha que ter com aquelas pessoas foi aquele. Hoje já são outros. E assim vai se girando a engrenagem da nossa existência, né?
ela vai indo adiante. Mas é muito importante que o tempo que nós tenhamos com aqueles que estão hoje ao nosso lado seja bem aproveitado, né? Nós, às vezes, deixamos de fazer muitas coisas achando que o amanhã vai chegar. Mas, às vezes, o amanhã não chega mais, né? Então, amar ao nosso próximo, né? Principalmente aqueles que estão na nossa casa, os idosos, nossos pais já com mais idade, nós que já estamos com mais idade, é muito importante que a gente tenha esse aconchego, esse carinho, porque mesmo que a gente não seja um Deus e não saibamos quando vai partir, mas nós sabemos que quem tem 80 está mais perto de ir embora do que aquele que tem 20, né? Se é que aquele que tem 20 não parta antes. Mas assim, na lei natural da coisa, é assim que a gente acredita que as coisas podem acontecer, né? Então que nós tenhamos assim a consciência do que nós fazemos a cada dia com o nosso tempo. Muitas vezes desperdiçamos com nada. Eu tenho muito tempo, então eu deixo para fazer depois. Então fica postergando, exatamente. Então que a gente possa aproveitar. Porque reencarnar hoje em dia está muito difícil. Antigamente as pessoas tinham 10, 12, 15, 20 filhos. Hoje em dia o pessoal tem 2, 1 ou nenhum. 2, 1 ou nenhum. E tem os animais. Então, o que acontece? Está mais difícil a gente ter a possibilidade de estarmos aqui para isso. Então, se hoje nós estamos aqui, é porque nós temos algo a cumprir e a fazer. E não podemos nos desanimar com o que esteja acontecendo conosco. Porque cada obstáculo que nesse momento está no nosso caminho, nós podemos transpor. Porque Deus jamais colocaria qualquer um de nós aqui sem condições de sairmos vencedores de alguma situação. Embora nós queremos sair daquele jeito que eu quero, né? Que eu quero. Mas nem sempre sair da situação é como eu quero, mas como eu preciso compreender a situação. Hoje, quando a coisa acontece, eu fico revoltado, eu acho que não era aquilo, que, Deus, fica até revoltado com Deus. Depois de algum tempo, o fato já ficou para trás, que as coisas aconteceram, eu vou compreender, puxa, é verdade, né? Essa foi a melhor maneira que a situação se desenrolou. Porque hoje, depois de muito tempo, a coisa está melhor. Então, que a gente não critique, que a gente não fique lamentando situações. A gente tem que regaçar as mangas e trabalhar. Trabalhar em prol da nossa evolução. E como isso é feito? Para o bem. Para o bem. Como isso é feito? Tem uma receitinha ali, né? Até que tem, gente. Até que tem uma receitinha. A receitinha foi aquela que Jesus deixou quando ele veio aqui. E que a gente vai esquecendo todo instante, né? E qual era? O trabalho com amor, com caridade, com humildade, auxiliando sem olhar a quem? Sem olhar com interesse. Que moedas de troca eu vou ter auxiliando determinada pessoa? Porque tem gente que já ajuda pensando, eu vou ajudar fulano de tal, porque ele pode me ajudar isso, aquilo, outro. Então, naquele momento, ele já me pagou, né? Então, naquele momento, já quitou minha dívida material ele mesmo. Mas é a dívida material, é o dinheiro material que eu vou levar para quando eu retornar para o mundo espiritual? Nós aqui já sabemos que não é, né? Que não é. Mas uma gratidão real e sincera de uma pessoa é o que nos eleva. Ser grato, sentir gratidão por alguma coisa que alguém nos fez, nos eleva muito. É um sentimento que desperta em nós felicidade, alegria, né? Porque às vezes a gente está numa situação muito difícil, não é só financeira não. Às vezes de desentendimentos, né? Que é muito comum hoje em dia, porque hoje em dia todo mundo trabalha muito, corre muito, e se desentende muito no seu próprio lar ou até no próprio trabalho. E aí a gente fica revoltado com muitas situações. E a gente não passa por cima daquilo, porque ninguém pode ser melhor do que eu. Porque eu tenho a chave e a resposta para tudo. É real isso? Nós somos donos de toda a verdade? Não somos. Nós erramos constantemente, mas reconhecer o nosso erro é que é difícil, né? É difícil eu reconhecer que eu não estou certa, porque eu sou perfeita. Vocês são perfeitos. Vocês não são perfeitos também? A gente se coloca nessa situação.
E é justamente essa situação que nos traz a dificuldade. Porque o arrependimento é terrível. E o remorso? Nossa Senhora, o remorso é pior ainda. Né? O remorso diante ainda daquelas pessoas que já partiram fica mais difícil. Porque na minha consciência, naquele minuto, eu poderia ter feito e não fiz. Quanto, gente? Quantos a gente escuta isso? E quantas vezes nós mesmos ali pensamos, eu poderia ter feito e não fiz. Eu deixei de fazer e não é isso. Então que a gente lide com o nosso tempo da melhor maneira. Que a gente não seja egoísta. Que a gente perceba que reconheça que a gente também está errado. Porque às vezes você reconhece que está errado, você não vai fazer o terceiro. Porque o nosso egoísmo é muito forte. O nosso orgulho ainda é uma das coisas mais difíceis na nossa vida. Todos nós somos orgulhosos, de uma maneira ou de outra. Né? A gente não... É muito difícil aquele que já conseguiu passar por isso. Existem muitos que já conseguem passar, mas a maioria ainda não. E perdão, então? Perdão ainda é uma coisa que está mais longe ainda de tudo isso. Porque perdoar na essência também, a gente ainda muitas vezes não consegue. Eu brinco com o pessoal lá que a gente estuda, né? Nas nossas rodas de bate-papo, né? A gente brinca. Aconteceu tal coisa, eu perdoei, está perdoado. Mas a hora que alguém pisou no meu calcanhar, o que eu falo? Instantaneamente. Lembra aquela vez, aquilo, então você não perdoou. Esquece. Você não esqueceu, né? Então eu acho que ainda trabalhar o perdão em nós é uma coisa ainda difícil, mas não impossível, né? Porque é através do perdão sincero é que a gente se eleva também. Então é trabalhar na humildade, na caridade, é perdoar quando houver necessidade. Ainda digo mais, quem somos nós para perdoar? Né? Porque a gente erra também. Nós somos errantes. Nós somos errantes também. Quem somos nós para perdoar? Né? Isso, bem dito. Quem somos nós para... Porque o perdão já está no julgamento, né? Quem somos nós para ajudar? Somos juízes do quê? Que somos aqui devedores, tanto quanto o nosso próximo. Cada um na sua escala, mas todo mundo veio com uma dívida. Né? Todos nós somos devedores, porque nós estamos aqui, trabalhando para a nossa evolução. Senão nós já não estaríamos aqui. Nós já estaríamos num outro plano, né? Trabalhando numa outra localidade lá, numa outra esfera. Né? Então, muito importante que a gente tenha esses pequenos cuidadinhos no nosso dia a dia. Muito importante que quando a gente levante, a gente agradeça a Deus que nós estamos ali acordando. Agradeça pela noite que nós tivemos. Que nós tenhamos um dia abençoado, iluminado, no nosso caminho, com tantas violências que a gente tem sofrido, com tantas coisas difíceis que a gente escuta numa televisão, escuta no rádio, escuta de um amigo. Isso vai trazendo para nós uma faixa vibratória negativa. Então que a gente já saia de casa blindado com amor e com muita luz, pedindo proteção ao Pai pelo nosso caminho. Mesmo quem não trabalha fora de casa, trabalha muito dentro de casa. A dona de casa trabalha demais, né? Ela cuida de todos aqueles que estão no seu lar. Ela é aquela que tem que ter as costas quentes, porque aquele que chega da rua, nervoso, com problemas, descarrega tudo naquela que está lá em casa, porque acha que aquela que está lá não está fazendo nada. E ela está filtrando todas as coisas, né? Então, as mães, os pais, né, as pessoas que ficam em casa, é muito importante que essas pessoas também façam essas vibrações de positividade, de amor, de esperança, que vibrem em torno do lar toda essa luz protetiva. E vem de que maneira isso? Que falam aqui toda semana, através do Evangelho do lar. Né? Vocês veem como tudo vai se casando, se moldando? Exatamente. O Evangelho do lar, ele traz para nós essa proteção. Ele vai trazendo para nós esse equilíbrio, dando para nós mais força, nos fortalecendo nos obstáculos que a gente tem que passar. Porque o que eu tenho que passar, ninguém vai passar por mim. Ninguém vai passar por mim. Porque eu me comprometi a isso, né? Eu me comprometi perante ao Pai em vir aqui e sanar as minhas dívidas. Eu venho com a vontade de sanar, né? Mas quando eu chego aqui, às vezes eu não estou com tanta vontade assim, porque é difícil, né? É mais fácil a gente ficar lá no ocioso. Mas o ocioso, o tempo ocioso não nos leva a lugar nenhum.
Não leva para evolução. Não nos leva para evolução. E o que é o nosso objetivo aqui? Evoluir. Né? Jesus, quando veio deixar os seus ensinamentos, ele veio deixar os ensinamentos da nossa evolução. Ele veio deixar a cartilha de como a gente se chega lá, né? De que maneira a gente tem que ir lá. Lembra quando o Chico aí tinha a Emmanuel, eles conversavam e tudo, e Chico trabalhava, e falava, quando eu vou descansar? O que eu tenho que fazer? Trabalho. Porque só. E não pensa vocês também que quando a gente desencarnar, que chegar lá do outro lado, não vai ter trabalho também. Porque acho que o nosso nome e sobrenome deve ser sempre trabalho. Mas um trabalho evolutivo, né? Porque a satisfação de um trabalho, quando a gente ajuda alguém, é muito grande. As energias que ali operam quando se está auxiliando alguém com um pleno desejo de amor, com um desejo que aquela pessoa se melhore, gente, quem pode ter essa visão, pode ver que essa luz ela vai ao longe. A gente emana, quando a gente emana amor real de uma situação, aquilo brilha, aquilo vai ao longe, aquilo chega a muitos que estão longe. Por quê? A luz atrai aquele que está nas trevas, na escuridão. E aí ele, na curiosidade, quer saber o que é aquela luz, né? O que está ali naquele caminho. E ele vai lá sentir amor. E esse amor vai trazer para ele também um despertar, para uma melhora, para ele também resolver coisas que ele ainda não sabe. Vocês veem como tudo é encaixado, né? Tudo é encaixado. Mas da mesma maneira, quando a gente tem ódio, tem raiva, tem rancor, a gente também coloca essas energias. E vai atrair isso, e vai atrair aqueles que estão nessa sintonia. Ixi, meu Deus, o coração já disparou. Se eu não souber responder, vocês me desculpem, porque eu também estou aqui aprendendo. Posso fazer uma pergunta? Se eu souber responder, senão eu vou perguntar para os universitários. Nessa questão que nós estamos levantando a respeito do desencarne, qual seria o comportamento dos que ficam? Perdi um parente, para mim é muito querido. Eu devo ficar chorando? Eu devo, e por quê? E por que eu devo agir aqui em prol daquele que está do outro lado? Ótima pergunta. Então, o que eu devo fazer? O que a gente faz a princípio? Chora, desespera, né? Pega foto. A gente pode fazer isso naquele momento? Sim. A gente pode. Sim. Porque naquele momento que as coisas. Naquele instante, ainda brinco com eles lá, naquele instante eu ainda posso, naquele instante. Porque às vezes a perda é tão grande que a gente desequilibra. Né? Todo mundo está passível desse desequilíbrio. Mas são uns instantes. Porque a gente sabe que isso não faz bem nem para ele que partiu, nem para nós que estamos aqui. Qual seria o nosso comportamento adequado? Deixá-lo ir. Deixá-lo ir. O nosso comportamento adequado é vibrar para que ele seja acolhido. Que ele seja acolhido pelo plano espiritual, né? A princípio, seja acolhido pelo plano espiritual de pronto-socorros que existem na espiritualidade, para que eles iniciem um tratamento. Geralmente, quando desencarna, às vezes, eles ficam no sono. Eles não despertam logo em seguida. Eles fazem um tratamento. E se eu fico aqui chorando, desesperada, né, lamentando, eu estou perturbando esse ente que eu tanto amo e que partiu. Então, amar é desapegar. Amar é desejar a ele tudo de bom. O que eu falei? O que eu desejo amor? Vai chegar nele instantaneamente. Porque o nosso pensamento, ele busca, ele traz e ele leva, né? Então, quando alguém desencarna, eu choro, eu fico triste, eu fico desesperada, naquele instante. Mas é só um instante. Aí a gente respira fundo, enxuga as... Isso não significa que eu estou esquecendo, não. Eu estou exercitando o amor. O amor, eu estou exercitando o amor para aquela pessoa. Uma oração pode? Uma oração pode, lógico, deve. Então o que acontece? Eu estou exercitando o amor. Eu amo. Não é porque ele partiu que eu não amo mais. Não é porque ele partiu que ele não existe mais. Ele só não está aqui encarnado e vivo neste plano. Mas a vida continua. Ele vive no plano espiritual. E um dia, se a divina providência, se nós tivermos que nos reencontrar, certamente nós vamos reencontrar. Então, como eu amava ele aqui, eu vou amar mais ainda ele lá.
porque ele já foi e eu ainda fiquei. Então eu tenho que vibrar por ele todo o amor que eu possa, todo o carinho, toda a recordação boa que existiu entre nós, e não ficar com remorso, eu devia ter falado, já foi, eu não fiz, já foi, né? Então agora que esteja em bom lugar, né? Que ele esteja sendo tratado, que ele esteja... Isso, que também nós aqui temos a família terrena, e lá existe a família espiritual, né? Então ele lá vai me encontrar no dado momento que possa, com essa família espiritual que ele lá tem. Então a gente não deve ficar num luto de choro, de desespero. Isso só vai trazer a pessoa em desequilíbrio, né? Então, chorar de saudade, mas com felicidade, né? Saudade e felicidade são coisas maravilhosas. Agora, saudade e desespero, saudade e apego. Ai, porque ele adorava esse livro. Pegar foto. Ele adorava quando ele estava aqui. Hoje lá, ele tem uma outra, ele necessita de outras coisas. Hoje lá, o que eu posso fazer para ele e que eu não pude fazer aqui é vibrar amor. Vibrar que ele esteja em bom lugar. Então, a gente tem que lembrar de quem partiu, tem que lembrar, porque se ele foi uma pessoa importante e você o amou ou a amou, você vai lembrar com carinho. Quem perde um filho e não ama? Quem perde um pai e uma mãe que não ama? Ah, morreu, acabou? Morreu e não acabou. Morreu, continuou. Tem que deixar partir sem esse luto prolongado, né? Até luto, devia até ser proibido o luto. Né? A gente devia ficar, a gente não pode ficar, devia ficar feliz que faleceu. Mas se a gente fosse pensar, raciocinar, logicamente, a gente ia pensar, nossa, se já partiu, é porque já cumpriu o que tinha que fazer. Mas os crentes não ajudam muito a entender. E é por isso que a gente convida todos vocês ao estudo. Através do nosso estudo, a gente vai despertando mais a realidade de como as coisas funcionam no mundo espiritual. Porque todo aquele que é instruído, ele consegue ter um entendimento diferenciado do que as coisas são. E é lógico que cada um de nós tem um grau de entendimento. É como a criança na escola. Um aprende mais rápido, outro aprende mais devagar, mas todos nós aprendemos. Porque nós estamos aqui para aprender. Então, a pessoa partiu, eu a amo, vou continuar amando sempre. E quando eu vou passear, quando eu for em algum lugar, eu vou lembrar dela com felicidade. Porque eu estive lá com ela e foi bom, né? Eu então estava lá adoecida, eu cuidei o que eu pude fazer. Não se cobrem. Façam o que vocês puderem. Porque a gente sabe, quando tem uma pessoa adoecida numa família, todo mundo cobra de todo mundo, mas poucas pessoas fazem o que podem fazer. Então a gente faz o que pode. Façam o que vocês podem fazer. Para que vocês mesmos se sintam culpados de não terem feito o que podia fazer. A gente sabe que no mundo atual a gente trabalha muito. O tempo se tornou uma coisa pequena. Mas que deem qualidade no tempo que estejam com aqueles entes que vocês gostam. E quando ele partir, olhem, vibrem amor, felicidade, ternura. Agradeçam a Deus por aqueles momentos que nós vivemos juntos. Porque eles foram bons. Se eles deixaram coisas boas no seu coração, olha que felicidade. Eu pude viver 10, 20, 30, 40, 50, 60, sei lá quantos anos. A psicografia ajuda muito também, né? Uma psicografia, no momento certo, ela pode ajudar, mas no momento errado, ela pode desequilibrar também. Então a gente tem que pensar em não querer se comunicar. A primeira coisa que a gente quer é a comunicação, né? Mas em primeiro momento, nós temos que pensar em não se comunicar, em vibrar equilíbrio. Que ele esteja ali sendo amparado e tratado. Né? E tomar cuidado com psicografias, com mensagens, né? Ter muito cuidado com tudo isso. Porque como existem lugares sérios, existem lugares que possam vir essas coisas para nós e desequilibrar mais a gente e a ele mesmo, onde quer que ele esteja. Você acha que eu preciso de uma comunicação de um ente querido que partiu? O meu amor é a minha comunicação. O meu elo com ele é a minha comunicação. Então, no momento em que as coisas aconteceram, assim, próximo do que aconteceu, o que a gente pode ter é a certeza de que ele foi acolhido. Naquilo que ele merecia, né? Naquilo que ele podia. Da forma Mas se nós vibrarmos para ele,
muita luz, muito equilíbrio, muita paz, né? Muitos aí desencarnam no vício, muitos desencarnam porque se suicidaram, né? Então eles são menos queridos por isso? De jeito nenhum. O meu amor por ele não mudou em nada. Então o meu amor, a minha vibração vai ajudar ele num bom despertar. Porque nós pagamos daquilo que nós fizemos. Então não é porque morreu que a pessoa agora é santa. A gente sabe que não é isso. Só mudou de plano. Mas o nosso trabalho evolutivo continua da mesma maneira. O estudo continua. O estudo continua sempre. Então, assim, faleceu, vamos lá. Vamos fazer daquele momento um momento de partida, um momento de despedida, da melhor maneira possível. Desespero não vai ajudar ninguém, nem quem partiu e nem quem ficou, né? Então, que a gente tenha, que a gente tente manter um equilíbrio, porque ali é só a carne. O espírito parte, continua. E o que nos liga a ele é o nosso amor, né? É o nosso desejo de melhor. Então, não fiquemos infelizes, porque a hora dele chegou e a nossa também um dia vai chegar. Que a gente possa deixar isso de exemplo. A minha avó faleceu com 102 anos de idade. Ela tinha 7 filhos. Ela perdeu 5 filhos em vida. Perdeu todos os irmãos, todos os tios, né? Porque foi ficando de idade, os outros foram mães. Sabe o que ela falava para nós? Ela virou os filhos dentro da casa dela, que antigamente usava-se fazer isso. E ela não permitia que a gente chorasse. Ela falava para nós assim: vamos agradecer a Deus por todos esses momentos que nós vivemos felizes. E vamos fazer desse momento também um momento de felicidade. Que ele parta em paz e que a gente agradeça a Deus por termos vivido com ele. E olha, ela já faleceu há muito tempo, mas é um ensinamento que a gente guarda, né? Que a gente guarda. Existe dor maior do que uma mãe perder um filho? Acredito que não deva, né? Ou deva, a gente não mede dor de ninguém, né? Mas que a gente se tenha pessoas como ela, uma senhora de muita idade, analfabeta, que não sabia ler nem escrever, mas que tinha sabedoria, o conhecimento inato dentro de si próprio. Porque sempre trabalhou com humildade, sempre acolheu, sempre fez tudo o que podia. E faleceu porque os órgãos pararam. O médico falou assim: olha, a máquina humana também tem idade, né? Foi parando, né? Parou o coraçãozinho e assim foi. Mas o que eu quero dizer assim, é que a gente respeite o momento da ida. Porque se você não respeitar o momento da partida, essa criatura também vai sofrer. Porque você está puxando ela, né? Você está despertando. A hora que ela está começando a descansar, você começa lá no seu desequilíbrio. E passa esse desequilíbrio para ela também. Respondeu a pergunta, companheiro? Hoje aprendi agora. Foi uma aula. Que bom. Então, já passei 5 minutos do meu tempo, eu brigo quando passa do tempo. Então, foi só um bate-papo, né? Mas assim, são coisas que a gente às vezes tem vontade de saber, o que a gente queria saber. Numa outra oportunidade, a gente fala algum outro. E assim, se vocês tiverem alguma dúvida, ou quiserem algum tema de curiosidade que vocês tenham, deixa com o pessoal lá da secretaria. Quem sabe a gente começa a fazer uns bate-papos dessa maneira e vai começando a ajudar todo mundo as curiosidades que a gente às vezes tem de alguma coisa. Eu terei muito prazer se eu puder responder aqueles que vocês tenham curiosidade. Mas a melhor maneira da gente saber de tudo ou de querer saber de algumas coisas é o ensino, é o estudo. Estudar, sempre. Não desistam de estudar, porque o estudo nos dá a base para seguirmos adiante. O estudo nos dá força. O estudo é aquela mão que segura na gente e fala: amigo, lembra aquilo? Pois é, então põe em prática agora. Eu recebi uma psicologia do meu irmão, ele estava numa colônia de estudo. Olha aí que beleza, tá vendo? Minha mãe ficou emocionada. Então, você tá vendo? Então a gente trabalha aqui, estuda lá, a gente trabalha, estuda, trabalha, estuda. Então, assim, vamos fazer a academia do estudo, tá bom? Então, obrigado, né? Foi meio de improviso, mas espero que tenha servido para vocês de alguma maneira, tá bom? Muito obrigada. Vamos fazer já, tá vendo? Já até apagaram. Então vamos lá. Então, meus amigos queridos, vamos agradecendo a esse Pai de misericórdia absoluta que nos reuniu essa noite para que possamos dialogar e perceber o quanto as bênçãos do Pai é importante para cada um de nós.
que possamos trabalhar em nós a alegria do bem viver, a gratidão de estarmos aqui nesse plano de que possamos cada um de nós refletir e seguir essa jornada, acreditando sempre nesse Mestre iluminado que está ao nosso lado, nos intuindo incessantemente para que possamos sair vitoriosos. Paz no coração de cada um de vocês, esperança nas nossas dúvidas e alegria, amor nesse Pai que ampara e nos protege. Obrigada a todos vocês. Que vocês possam adentrar naquela sala de paz e elevem o pensamento nesse Mestre e recebam as suas bênçãos protetivas e que essa luz acenda em vocês o amor desse Pai que nos abraça, nos respeita, nos dá carinho e nos ama infinitamente. Pai nosso, que estás no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, nem nas obsessões, mas livrai-nos, Mestre amado, de todos os males. E que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada a todos vocês.